Hoje, aqui no Mais Jurídico, estamos com a honrosa presença da doutora Janaína Vecchia, minha conterrânea de Lusiânia, né? Apesar que o nosso programa é regional, mas eu tenho orgulho, muito orgulho da doutora Janaína, pelo fato dela ter abraçado Lusiânia e ter ido morar lá, constituiu, ficou lá, o marido hoje é médico em Lusiânia, oftalmologista, inclusive meu médico, né, também, eu posso falar isso, do Gustavo. Então, gente, é um prazer receber a senhora aqui. A gente sabe que a senhora está no Ministério Público desde 2004, é pós-graduada em transformação de conflitos, estudos e paz, com ênfase no equilíbrio emocional. A senhora poderia nos dizer o que motivou a senhora a ir para o Ministério Público, o que levou a senhora para seguir a carreira de Direito? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um honroso convite estar aqui, compartilhando, né, um pouco dessa experiência. Na verdade, a escolha da área do direito, ela foi porque eu realmente sempre gostei muito da área da escrita, da história, né? E aí nós normalmente somos tão jovens para escolhermos uma carreira. E eu sempre imaginei que direito pudesse abrir muitas portas. Então, eu estava disposta a conhecer o que o direito poderia me oferecer. Meu pai é engenheiro civil, então eu sempre achei que eu faria algo na carreira de exatas. Eu gostava de matemática também. Mas, no finalzinho mesmo, ali, naquele momento de decidir, eu achei que eu teria mais possibilidades, né? Outras portas poderiam se abrir com o direito. E a escolha em relação ao Ministério Público, eu fiz estágios em várias áreas, desde conciliação, na época do direito, mas no meu último ano de faculdade eu fiz estágio com 2 promotores de justiça em Minas Gerais e que tinham muito entusiasmo com a carreira, aquele brilho nos olhos, e eu falei, eu quero isso para mim, eu quero ingressar na carreira do Ministério Público. E assim foi essa escolha, eu me dediquei ao estudo para o concurso público do Ministério Público, né? Então, não estudei para vários concursos, em várias áreas, eu realmente foquei no estudo para o concurso público do Ministério Público e passei em 2004, e aqui estou, né, há 21 anos trilhando esse caminho no estado de Goiás. A senhora já foi direto para Lusiânia ou a senhora passou por outra comarca antes de ir para lá? Não, a nossa carreira, né, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, exige que nós vamos galgando alguns passos. Então, eu fiquei algum tempo como promotora de justiça substituta e como substituta atuei aqui no entorno também, Novo Gama, Formosa, até quando eu tive a oportunidade de me titularizar em Novo Gama, que na época era uma comarca de entrância inicial, e depois, em 2006, eu fui promovida à comarca de Lusiânia, onde estou desde então. Então, desde 2006, né, completou esse mês 19 anos em Lusiânia. E não advogou nem um pouquinho, doutora? Não, eu tinha, antes de ingressar no Ministério Público, eu tinha passado num concurso de nível médio em Belo Horizonte, onde eu morava, e permaneci ali por 1 ano. Lá também foi uma experiência muito rica, em que eu atuei como serventuária da Justiça, que era o cargo chamado à época. Então, pude também perceber como era a atuação dos promotores de justiça na área criminal. Naquela oportunidade, era a 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. E ali também isso foi uma bagagem, né, para o passo seguinte, quando eu ingressei no Ministério Público. Então, acabei... Eu passei no concurso da OAB, mas tive que suspender a carteirinha por um tempo. E aí ela realmente ficou só naquele início mesmo da minha carreira, né? Não advoguei, não. Doutora, em sua palestra e TCC, a senhora cita Jean Paul Liderac sobre a vocação como aquilo que nos agita por dentro. Como essa definição ressoa nas suas experiências no Ministério Público? Eu percebo que em todas as áreas, né? Aqui eu vou falar de um lugar da minha atuação como promotora de justiça. Eu entendo que é preciso ter uma ânsia de fazer o melhor, de agir da melhor forma, porque
frustrações virão, expectativas não atendidas. Então, desde que estejamos conscientes de que estamos fazendo o nosso melhor, o nosso papel, com o olhar humano em relação ao outro, em relação a quem vai receber aquela atuação ministerial. Então, eu me sinto muito identificada com a função, né, a missão ou vocação de promotora de justiça, e eu desejo que isso seja alimentado dia a dia, né, que isso não seja realmente esquecido. Né? E realmente, doutora, é interessante essa fala, porque eu acredito que dentro do imaginário da população, talvez as pessoas vejam o promotor de justiça como uma pessoa fria e calculista. Né? Sim, sim. Então, essa questão da humanização, né, de trazer esse aspecto para dentro do trabalho, né, talvez não seja algo que está ali aos olhos daqueles que não conhecem, de fato, o trabalho do Ministério Público. Sim, né? E eu acho muito importante a gente trazer para o debate ou para a conversa, como aqui está sendo trazida, né, uma promotora de justiça ou outros membros de outras carreiras, para desmistificar um pouco isso. Né? O promotor de justiça, a promotora de justiça sempre foi muito ligada à ideia do embate, do conflito, de que é algo que se quer terminantemente resolver. E hoje nós temos tantas possibilidades de atuação, inclusive na área de transformativa de conflitos, né? Então, é isso. E isso que a senhora está falando, eu acho muito interessante, porque a senhora falou aqui, a senhora foi cirúrgica, porque as pessoas tinham mesmo até um certo receio e medo de procurar o Ministério Público, chegavam lá já, né, temerosas, e às vezes conversar com um juiz de direito, ou uma juíza, um delegado de polícia, né, elas tinham esse medo, né, e isso está sendo desmistificado, né. E isso é interessante até por essa proposta que eu parabenizo aqui do podcast, de levar isso ao conhecimento das pessoas, né? Porque nós estamos aqui para servir a comunidade, as pessoas, para que sejam muitas vezes conhecidos os nossos trabalhos, porque o Ministério Público tem uma gama diversa de atribuições, né? Quer seja na área criminal, na área de direitos difusos coletivos, área de família. Então, é importante que as pessoas saibam disso, conheçam isso, né? E, doutora, no tema central e a sua palestra de TCC, as qualidades do promotor de justiça como agente de paz. Como é que a senhora vê isso? Já que a senhora é uma defensora disso, defendeu isso, inclusive, no seu TCC. Isso. Na verdade, quando eu fiz a pós-graduação em 2022, 2023, em transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase no equilíbrio emocional, para mim isso foi um grande desafio, compreender em que medida essas qualidades do agente de paz, que nós fomos convidados a investigar, pudessem ser aplicadas ao promotor de justiça, em especial na minha atuação, que hoje é uma atuação criminal. Mas é possível perceber que essas qualidades, a consciência de si mesmo, consciência da realidade, lidar com o estresse, a incerteza, e todas essas qualidades do agente de paz, até por curiosidade, quem tiver interesse em procurar, tem na página da Universidade de Innsbruck, na Áustria. Pela internet tem acesso ali a essas qualidades do agente de paz. Então, eu me debrucei nelas, para compreender em que medida eu poderia aplicar na minha atuação. E acho que isso vale para promotores das mais diferentes áreas de atuação ou de diferentes carreiras, jurídicas ou não. Então, foi uma pós realmente muito interessante para mim. E isso impactou no dia a dia, na seara criminal, para a senhora? Eu acho que sim. Na verdade, uma grande preocupação nossa, eu vejo como promotores de justiça, com uma alta demanda, é não nos perdermos no piloto automático do trabalho, da vida corrida, de estatísticas, de tanta quantidade de processos e demandas. Então, acho que a gente também tem que manter esse olhar, como o senhor falou, doutor, humano sobre as pessoas que são envolvidas em cada ação penal, em cada caso concreto. Então, nessa medida, essa pós-graduação veio a corroborar com o que eu penso mesmo, né, que faz sentido para mim.
O crime envolve muita tensão. Sim. Né? É inegável, né? E enxergar, talvez, o lado humano Sim. do que pode acontecer com as pessoas, porque eu lido muito com o tribunal do júri. Sim. Eu sempre costumo dizer que ninguém pode levantar a mão e falar, olha, jamais estarei sentado no banco dos réus ali por conta de um crime doloso contra a vida, porque a gente não sabe. Sim. Né? Hoje está tudo bem aqui, amanhã eu tenho um problema de trânsito, perdi minha cabeça, tirei a vida de alguém. E nem por isso eu sou um criminoso contumace. Né? Então, envolvem questões muito complexas. Né? Se a gente for pegar meramente na frieza ali da lei e tudo mais, né? Talvez a gente não consiga chegar num denominador melhor para a sociedade. Né? Principalmente pelo lado do Ministério Público, que está defendendo justamente, né? Esses direitos, né? Os direitos da sociedade como um todo, né? Protegendo a sociedade. Né? E aí é importante, né? Ter essa visão, né, doutora? Sim, sim. Doutora, na sua palestra, teve um caso prático de uma pessoa que impactou a senhora, que só fez a senhora voltar atrás, lágrimas amoleceram o coração, que a gente acha que é duro do Ministério Público, muitas vezes? O que eu vejo é que nós todos, operadores do direito, e aí eu vou falar do ponto de vista do Ministério Público, promotores e promotoras de justiça, a gente tem que ter esse olhar realmente humano, para os envolvidos de um modo geral. É claro que a nossa atuação, ela tem um olhar de proteção integral às vítimas e cumprimento da lei, para que isso seja algo que impacte socialmente. Mas eu me lembro de uma audiência que eu atuei no Juizado Especial Criminal, até foi em substituição, não era a minha promotoria de que eu era titular. E aí, numa sala como essa, né, ainda trabalhávamos muito com o papel, né, em pensar que apenas nos últimos 5 anos após pandemia que tudo foi tão dinamizado, né, com tudo digitalizado, mas até há pouco tempo atrás nós tínhamos as audiências, a assinatura do papel, e eu me lembro de fazer uma proposta de transação penal em relação a uma pessoa, a um senhor, e aí quando ele assinava ali o termo de acordo com uma certa dificuldade, demonstrando alguma dificuldade mesmo com a alfabetização, uma lágrima escorreu-lhe nos olhos e eu quis entender o porquê daquilo, porque a princípio ele tinha aceitado a proposta sem muitos questionamentos e às vezes existe mesmo esse muro de as pessoas acharem que não podem conversar ou expor a sua situação pessoal. Sim. Quando eu pude garantir a ele uma abertura para que ele me dissesse o que motivou, o que ele estava sentindo e quais eram as necessidades dele naquele momento. Ele me relatou uma situação de tamanha vulnerabilidade e que depois foi confirmada, inclusive, ele passou a ser integrado por um grupo de pessoas que fizeram uma assistência social posteriormente, mas eu voltei atrás na minha proposta e achei que deveria ser revista aquela proposta inicial. Então, para exemplificar que nós precisamos estar atentos a quem está na nossa frente, a quem está do nosso lado, o que o olhar pode nos garantir, né? O que determinadas reações emocionais querem nos dizer. Então, eu digo que eu me proponho a olhar para o outro com esse olhar humanizado mesmo, né? E como é que é a aproximação e poder fortalecer o papel do Ministério Público e quais os desafios para que o órgão ministerial esteja sempre em sintonia com os anseios da população? Beto, realmente esse é um desafio institucional, né, do Ministério Público brasileiro, estarmos sintonizados com os anseios da comunidade que ele está ali a resguardar. Então, os desafios são inúmeros, mas eu acredito que precisa o Ministério Público, os promotores de justiça, se engajarem no meio social para tentar compreender melhor as nuances, necessidades,
né, de que forma pode contribuir, porque o promotor de justiça, como eu mencionei, tem uma gama tão variada de atribuições, né, quer seja esse da área criminal, que às vezes fica um pouco mais restrito à aplicação da lei, mas na área de interesses difusos, na infância e juventude, que foi a área em que atuei por 7 anos, na família, na área do cidadão, da área do consumidor ou da saúde, há possibilidade de tanta atuação, mas é preciso essa proximidade com a comunidade. É importante, né, doutor? É importante conhecer, né, doutora? Sim. Conhecer o meio ali, Exato. esse seu locus de atuação. Isso. Né? Isso é muito importante, realmente. Eu me lembro da senhora, juntamente com a doutora Célia, né? Ali era essa vara de infância e juventude, né? Era no Ministério Público, a doutora Célia ali, era... E a doutora Célia ainda continua, né? Ainda faz um papel ali primoroso, né? Junto a... Tivemos o prazer de ela esteve aqui conosco aqui. Que bom. Sim, foi muito legal também. Ela é... Doutor, agora a gente sempre... Eu faço aquele papel do aluno, né? Dos nossos alunos lá, né? Que eles sempre gostam dos causos, né? Que a gente brinca, né? Dos causos. Algo que ele impactou, seja no começo da carreira, seja no tribunal do júri, né? Sim. E algo que marcou algum episódio que tenha marcado aí essa trajetória da senhora junto ao Ministério Público. Se eu me lembro no início da carreira, e aí no início eu atuei durante pelo menos 5 anos na área do Tribunal do Júri, e até no início da carreira era a época do libelo crime acusatório, né? Ainda tem muito tempo isso. Exatamente. E me lembro, em geral, nas sessões do Tribunal do Júri em Lusiânia, não havia muitas pessoas para assistirem o Tribunal do Júri, né? Vez ou outra havia estudantes de direito, mas, em geral, era o juiz, o advogado, o promotor ou a promotora de justiça e os jurados. Mas, num caso específico, um caso muito antigo, inclusive, o fato tinha ocorrido há mais de 20 anos atrás e não tinha sido colhido pela prescrição por conta da suspensão do processo e do prazo prescricional, na época em que vigorava a regra processual de que o Tribunal do Júri só acontecia com a presença do acusado. Sim. Então, isso demorava mesmo os processos a ocorrerem. E aí eu me lembro que tinha 3 pessoas assistindo assim, ao final do plenário, mas fiz a minha sustentação com os elementos que eu havia estudado, entendi que tinha elementos de sobra em relação à condenação. Tinha sido uma situação em que o caseiro tinha atirado e matado o proprietário da propriedade rural na frente dos filhos, inclusive. Nossa. E tinha sido um caso que me marcou e um processo muito antigo, né? Você imagina que as pessoas ali nem querem saber de algum resultado daquilo depois de tantos anos. Ele foi condenado e, ao final, pediram para se aproximar de mim, aquelas 3 pessoas. E aí, era uma moça que falou, olha, eu era a filha né, da vítima. Presenciei tudo o que aconteceu e eu aguardei 20 anos para ver uma resposta contra essa impunidade, né? Eu esperei 20 anos para a justiça na morte do meu pai. Então, aquilo me impactou muito, Sim. Porque a gente imagina e supõe, né? Mas não imagina toda a repercussão de um crime tem sobre isso na família da vítima, né? Então... isso é um caso que eu sempre me recordo no início da carreira. Às vezes, concretizar esse direito para a gente é uma etapa é verdade. Né, do processo penal e para outras pessoas é a espera de uma vida inteira. É a espera de uma vida inteira, exatamente. Na vara da infância e juventude, alguma situação também que chamou a atenção? A vara da infância e juventude, eu falo que esses 7 anos foram de muito aprendizado para mim, né? E como eu estou na comarca há muitos anos, resolvi mudar de áreas algumas vezes,
Mas enquanto atuei na infância e juventude, e os meus filhos eram pequenos, o que me dava assim, mais desafio é quando eu fazia visita aos abrigos, né, às instituições de acolhimento. E aí tinha uma criança ou outra que pegava na barra da saia e falava: tia, eu vou ser adotada? Tia, me leva para sua casa. Aquilo era para mim muito impactante, de eu não conseguir dar a resposta que eu gostaria dar àquelas crianças que aguardavam um lar para ser inserida, né? Então, eu falo que eu dei, assim, o meu melhor durante esses 7 anos da infância e juventude em Lusiânia, mas eu precisei respirar outros ares e atuar Eu vi que a senhora profissão. emocionou aqui também, como eu também emocionei. Quando uma criança dessa chegava perto da senhora, o sentimento era doído? Nossa, era um sentimento de complicado. querer abraçá-la e levá-la para casa mesmo, né? E aí eu tenho essa limitação todo que o processo de destituição do poder familiar envolve, tudo que tem posteriormente a isso, com certeza a doutora Célia pode ter muito mais elementos para trazer disso, mas é muito impactante para quem tem uma urgência Sim. de uma solução, Sim. de uma resposta, E né? nós vivenciamos uma outra realidade, doutora, graças a Deus, né? Sim. Nas nossas famílias, normalmente, que às vezes é difícil se colocar no lugar, né? Do outro, né? Sim. Entender exatamente, né, que dor é aquela, Isso. que necessidade é aquela. Né? Exato. É muito desgastante. Imagino que a senhora tenha vivido ali ao longo desse tempo e imagino que já ao final, né, já estava ali já até um certo estresse. Há um estresse profissional nisso, né? Emocionalmente era muito impactante para mim. E eu reconheço e valorizo todos aqueles que militam nessa área, que desenvolvem um bom trabalho, como mesmo a doutora Célia, juíza de Lusiânia. É preciso se engajar e fazer o melhor, sem nos esquecermos de que tem muito desse abalo emocional. Sim, Assim. Tem que estar muito bem consigo mesmo para poder fazer esse bom trabalho. Né? E em relação a isso, doutora Janaína, uma posição pessoal da senhora, não sei se a senhora poderia falar isso, mas já não estava na hora do legislador esse critério da adoção ser um pouco mais facilitado, porque às vezes a família tem vontade de adotar, mas tem aquela dificuldade, tem aquela barreira, tem todo um processo que às vezes demora anos, e quando a criança já está grande, essas crianças elas acabam sendo excluídas, né? Porque a família ela quer primeiro, ela quer adotar um bebê, seria o natural, para a criança ter, né, passar por todas as etapas. E quando se já chega, se demora muito para se adotar, a gente percebe que essas crianças estão ficando à margem da sociedade e vão ficando nos abrigos. Sim. Como é que a senhora enxerga isso? Ou se seria uma hora de ter uma atualização legislativa em relação a esse tema? Sim. Então, eu já não estou atuando tão próximo dessa questão atualmente, porque já há 8 anos eu saí da área da infância e juventude. Eu consigo compreender os mecanismos que foram pensados para resguardar os direitos da criança e da adolescente, em especial a proteção integral à criança, mas acho que é preciso, sim, dinamizar esse processo para que ele seja o mais célere possível, com as garantias, né, que o processo exige, mas sempre com o foco à criança e à sua proteção integral. Acho que é preciso pensar isso com urgência. Eu imagino também, Beto, doutora, Marcelo, que também há um outro lado da moeda, porque o critério, né, que eu penso que é utilizado e que a lei determina também, diz respeito à capacidade daqueles que também vão adotar, né? Não só econômica, mas psicológica, né, estrutural, familiar. E tem também o lado perverso da coisa, que são as pessoas que são os criminosos, que utilizam, né, da própria lei para poder cometer atos escusos com pessoas vulneráveis, que são as crianças. Né? Então, talvez seja por isso que há um certo embaraço, pelo menos no entendimento da população em geral, que nós que lidamos com direito entendemos que é necessário, e aí fica essa dicotomia entre deixar a coisa mais simples
ou permanecer complexa pela existência dessas outras situações que podem, na verdade, piorar a vida de uma criança, né? Se cair na mão de um criminoso, né? A situação ela envolve muitos elementos complexos, né? Quer seja da família de origem onde essa criança esteve, quer seja do passo seguinte de colocação em família substituta, ou de que forma o ideal é essa integração na família extensa. Então, realmente é muito complexo. Não é fácil, não. Mas, doutora, vamos descontrair um pouco aqui, né? A senhora recentemente foi empossada na Academia de Artes e Letras do Planalto como membra titular e agora é uma imortal, né? Como a senhora se sente, né? Porque a senhora veio de uma outra cidade e hoje está aqui completamente inteirada na nossa região. Como é que foi essa sensação? Então, eu sempre me senti muito pertencente à Lusiânia e região, né? Acho que pelo fato de o povo goiano ser muito acolhedor, né? Nós sempre fomos muito bem recebidos, eu e meu esposo, pela comunidade local, pelas pessoas de Lusiânia em especial, né? Então, eram os momentos das confraternizações, o frango caipira, o piqui, o churrasco, né? Então, assim, nós nos sentimos tão em casa que ali realmente nós fomos construindo os nossos vínculos, né, com a comunidade, com Lusiânia, onde os nossos filhos crescem e estudam. E eu acho que isso tem muito a ver com esse acolhimento goiano. Então, quando eu aceitei o convite para integrar a Academia de Letras e Artes do Planalto, a LAP, foi com um senso de muita responsabilidade e também como aprendiz, porque eu quero contribuir para a preservação desse patrimônio histórico, cultural, artístico de Lusiânia, do que Lusiânia tem a oferecer com com esse cerrado resiliente como é. Então, se eu puder contribuir, eu estou com esse sentimento de abertura para contribuir, sim. E a doutora Janaína contribui muito. A gente fala... eu me lembro, em 2023, a gente fez a Feira das Profissões, né, a senhora estava na coordenadoria, falei, doutora, mandei para os assessores, no outro dia a senhora estava lá com os alunos, né, aí os alunos, né, vê essas possibilidades, né, estar lá conosco, né? Fala, nossa, é a promotora que está aqui, é a promotora que está aqui. É de carne e osso, sim. Porque estava o doutor Pedro também, né? O defensor público que está aqui, defensor que era de Valparaíso, né? Então, eles olham assim, né? Falam, nossa, ele está aqui participando junto com a gente aqui, né? Sim, está aqui junto com a gente. Na época veio o pessoal da Rotan também, né? Com o comandante, deu uma passada lá, tinha as viaturas lá, os alunos gostam muito dessa parte do... A gente brinca, né? A gente fala muito, os alunos gostam muito dessa parte do penal, né? E foge um pouquinho ali do cível, né? Mas depois acaba aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Namora com o penal, depois casa com o civil. Mas essa a senhora falou, é verdade mesmo, a gente sempre acompanha ali a trajetória da senhora na comarca, então, e é aquilo que eu sempre falo para os alunos também, né? Que o juiz, o promotor, né? É importante ele conviver com a comunidade em que ele está atuando, né? Porque ele vai conhecer, eu acredito que ele tem muito mais tato, né? E sensibilidade do que aquelas demandas que são locais mesmo, né? Porque muitas vezes pode ser que uma demanda em Lusiânia, mesmo ela sendo mãe ali de Novo Gama, de Valparaíso, né? De Cidade Ocidental, mas muitas vezes tem situações que são locais mesmo ali, né? Daquela zona rural, e essas especificidades, né, para o Ministério Público, para o juiz, acho que é muito, muito, muito importante isso. Sim, né? eu acho que nós, promotores de justiça, ou juiz, operadores de direito, precisamos ter consciência da realidade, consciência da realidade em que estamos inseridos. E a consciência também das nossas próprias potencialidades e também das nossas próprias limitações físicas, emocionais, atuar com consciência. E essa proximidade com a população permite que nós façamos essa troca de curiosidades, expectativas, dúvidas e aquela de captar o senso de realidade, né? Eu penso também que levar esse conhecimento para a academia fortifica as raízes como um todo
da questão cultural e tudo Isso. mais, né? Trazendo ali realmente uma força para que isso permaneça, né? Eu tenho aprendido muito com os outros acadêmicos, com frades e com freiras da academia, o próprio material que existe na biblioteca da academia, e a proposta da ALAP, da academia, é também difundir isso para que os alunos conheçam, né, saibam dessa história que é importante que seja preservada e contada, né? Eu acho que é ter um pé no progresso, mas outro também na raiz, né, da comunidade. E a história da nossa região. Sim. Até porque hoje, se existe Brasília, é por conta de Verdade. Lusiânia, Sim. né? É verdade. Em tudo aqui era Lusiânia. Muita gente não sabe disso. Talvez a própria população de Brasília não tenha Não conhecimento conheço. disso. E talvez buscar isso na LAP, lá em Lusiânia, elas teriam esse conhecimento, né? Isso. Do quadrilátero, de como Isso. tudo começou, né? Exato. É uma cultura muito rica, Muito realmente. Eu gosto muito. Mas, doutora, se a senhora não fosse promotora de justiça, qual seria Essa pergunta é fatal. Essa a sua pergunta. profissão? Essa é a que a gente mais gosta, né? Você sabe que meus filhos me perguntam isso, né? Eles estão nessa fase de decidir o que vão escolher, fazer vestibular e tal. E realmente eu não fiz essa análise muito aprofundada, mas pensando aqui agora, eu gosto muito da área acadêmica, e talvez eu gostasse de ser professora. Bacana. Já tem o convite. Já tem o convite. Tá feito o convite. E tem algum hobby que a senhora gosta, fora que não seja relativo à área de direito, assim, para se distrair, para espanar a cabeça? Que a gente sabe que promotor de justiça, nós, operadores de direito, a gente lida com muito... Aliás, a gente só lida com estresse problemas, emocional né? muito Dificilmente alguém já chega com a solução. E no Ministério Público, então, nem se fala. Sim. O que a senhora faz para poder esparecer a cabeça, né? Eu falo que um instrumento que, para mim, tem sido imprescindível é a prática de yoga. Eu faço yoga há 7 anos, então, yoga, meditação, elas são realmente o que me revigoram, né? Normalmente é o lugar, é um momento de introspecção, interiorização, é um momento da meditação, de acalmar um pouco esses pensamentos que vêm e vão. Então, para mim, yoga é esse refúgio, é esse instrumento, né? E a prática da ética do yoga, da vivência do yoga, é uma coisa que, quando conhecida e vivida, é um excelente recurso, eu recomendo. Pouco conhecido, né, doutora? É pouco conhecido, Apesar né? de ser, assim... eu acho que talvez nem seja tão difundido assim, Sim. mas muita gente já ouviu falar, mas não sabe especificamente o que é, né? Como que trabalha, né? A questão da mente, do corpo, né? Isso, e a prática da yoga, embora uma prática milenar e de toda essa raiz oriental, Né? ela vem nos mostrar, ela vem sendo trabalhada hoje no nosso mundo ocidental como uma prática que tem princípios muito interessantes, como a Ahimsa, que é a não violência, a Satya, a prática da verdade. Então, eu teria muitas... a ética do yoga é uma coisa muito interessante para ser conhecida e vivenciada. Então, é o meu hobby, assim, é onde que eu faço, não, aqui eu não vou pensar no trabalho, deixa eu terminar essa prática para me organizar com a rotina do trabalho, a rotina doméstica, com os filhos, é um momento meu, realmente, a prática da yoga e meditação. Eu só falo, os filhos são 2, 3? Dois filhos, um casal. Isso. E aí você falou a questão dessa fase, ou da medicina ou do direito. Da escolha, né? É isso que eu ia fazer essa pergunta. Como é que eles estão? Eles estão pendendo para o lado do pai ou da mãe? Eu vejo que eles estão indecisos, né? E eu realmente acho que eles são muito jovens para essa escolha. Eu fiz a escolha no terceiro ano de faculdade, no terceiro ano do ensino médio, e
dormir, né? A gente tem poucos elementos para essa escolha. A gente tenta deixá-los muito à vontade para tentar encontrar aquilo que falamos no início, né? A vocação, do que anima cada um por dentro, né? Teste vocacional. Hoje tem, né? Na nossa época não tinha muito esse teste. A gente tinha que se espelhar em alguém próximo. Isso. Na época, assim, minha irmã nunca exerceu, né, a advocacia, nem na área do direito, só que ela fez o curso de direito. Então, assim, ela terminou a faculdade na época em 88, eu estava ainda no terceiro ano, minha cabeça, como eu sempre falo, eu estava pensando em fazer odontologia, né? Então, assim, eu usava aparelho, tinha uma habilidade muito grande com as mãos, então eu desmontava o aparelho, me apertava, eu ia lá, eu pegava o espelho, pegava as pinças e desmontava. Aí o ortodontista olhava, o que você fez? Aí ele pediu para me explicar, né? Me explica o que você está fazendo. Aí eu fazia, então você vai ser meu aluno. Eu era professor da faculdade da Universidade de Uberaba, em que a senhora né, conterrânea, nasceu em Uberaba, até aproveitei esse gancho, assim, foi pontual essa situação, né, para a gente homenagear ali, eu fiz a Uniub, né? Então, aí eu vi a minha irmã e comecei, eu também gostava muito de história, geografia, né, português, literatura. Eu falei, gente, essa área da odontologia, né, com biologia, com química, eu falei, acho que eu vou partir para essa área do direito. Graças a Deus fui para a área do direito. Então, eu imagino esse teste vocacional é a cabeça dos meninos. Então, assim, eu acho, peça para fazer esse teste vocacional. A gente não quer influenciar, né, mas meio que... Mas, dentro do Ministério Público, voltando um pouquinho, dentro do olhar crítico, muitas vezes duro, como é que a gente faz para humanizar isso mais, né? Ter um olhar mais humano? A gente já tocou nesse assunto, mas assim, para a gente encerrar aqui, qual seria a mensagem que a doutora Janaína passaria para os acadêmicos de direito, para os operadores do direito? Como é que seria feito isso? A senhora tem algum pensamento sobre isso, pessoal? Então, eu compreendo que é importante aquilo que eu mencionei en passant, a consciência de si mesmo, né, o autoconhecimento, para que tenha consciência das suas próprias limitações, seus limites físicos, emocionais, a consciência do entorno, a consciência da realidade, a consciência do lugar em que está vivendo e atuando, e nunca se descurar da função que é o servir à sociedade. Quando se tem isso em mente, eu acredito que você se humaniza, o olhar se humaniza em relação a todos os envolvidos. Claro que o nosso olhar, ele é um olhar muito voltado à proteção integral da vítima e familiares da vítima, e de um olhar sobre os efeitos reflexos da impunidade, mas nós também olhamos cada caso concreto. A gente não pode tratar as ações penais, e eu vou falar do ponto de vista em que atuo na criminal, como apenas um número, como uma estatística. A gente precisa... isso é um desafio diante de uma demanda crescente, de você parar e observar todos os elementos que cada processo pode trazer e na busca da melhor atuação, né? O Ministério Público, ele é um órgão legitimado à acusação. Às vezes as pessoas acham que ele é um órgão acusatório simplesmente, mas muitas vezes eu atuei em pedir a absolvição em casos pontuais, quando entendia que os elementos trazidos não eram suficientes para a condenação. E isso também humaniza a atuação ministerial, acredito. E a senhora, como é que a senhora enxerga essa questão da autocomposição agora, que está sendo proposta sempre pelo Ministério Público, no caso das transações penais, nos casos das ANPPs, e agora tem até uma nova, né, que é a ANPC, que é uma coisa de não persecução civil, né? Isso. A senhora tem uma ideia, a senhora gosta dessa autocomposição proposta? Sim, eu acredito que isso vem em sintonia com essa ideia de celeridade e de olhar cada caso concreto com a possibilidade de uma solução compositiva que ela é melhor do que, eventualmente, uma estritamente punitiva, né? Então, é possível ali, eu atuo na área dos acordos de não persecução penal, observar em que medida aquela proposta melhor atende a vítima e seus familiares, né, na atuação
da 5ª Promotoria, onde eu estou, tem muita situação que envolve lesão corporal culposa, decorrente de acidente de trânsito. Então, ao invés de se aguardar toda a instrução processual para eventualmente requerer uma reparação do dano, ali, atendidos os requisitos, né, de a pessoa não ter se envolvido em outros crimes, de ser primário de bons antecedentes, pensar basicamente, principalmente na reparação da vítima e seus familiares, ao invés de aguardar, às vezes, uma demora, né, de um processo finalizar, porque sabemos de as regras processuais até por fim a um processo criminal. Isso acaba, a vítima, além de ter esse aspecto da não punição, né? Às vezes é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que cabe a ANPP, a vítima também, às vezes, ela está esperando a reparação civil também. Sim, nisso, né, doutora? Isso. Então, é uma forma de abreviar esse caminho, né? Olhar para que forma que a gente possa aplicar um benefício despenalizador, que é o mais adequado ao caso concreto, quer seja para quem responde a essa ação penal ou que é investigado, autuado numa situação dessa, quer seja a vítima e seus familiares. Isso oportuniza, né, aquele que pela primeira vez cometeu um delito, né, e pela eventual não gravidade desse delito, que permaneça sem nenhuma mancha criminal, né? Então eu acho muito interessante. Recentemente, inclusive, doutor, eu passei a adotar uma tese em apelação, quando possível, obviamente, e eu tive uma resposta positiva do Ministério Público do Estado de Goiás em sede de apelação num crime que foi desclassificado por tráfico privilegiado. Eu abri um pequeno tópico preliminar falando, olha, da possibilidade do acordo de não persecução penal, e aí a Procuradoria de Justiça, né, deu positivo, falou, não, acho que sim, eu acho que não há problema, o processo está voltando para a origem, para poder ser feita a proposta, né? Então, assim, eu achei super legal. Agora vai fazer parte da minha tese isso daí, né? Porque é menos, assim, vamos colocando, né, assim, dentro dos critérios legais, e eu penso que é melhor para a sociedade, né? Porque certamente eventual proposta de acordo de não persecução penal vai ser determinado ali um valor que vai ser, né, apurado pelo promotor de justiça responsável e que vai agregar à sociedade diretamente, do que ao invés de uma multa que vai ser recolhida para o sistema penitenciário, sendo que aquela pessoa vai responder num regime aberto. Enfim, Verdade. A ANPP é muito mais eficaz do que a própria punição. Sim, tem sido Esse aplicável. É meu pensamento, né? Isso, tem sido aplicável nesses casos mesmo, né? Desde que não haja elementos que indiquem que ele integre uma organização criminosa, né? De que estão satisfeitos todos os requisitos, quer do tráfico privilegiado, quer dos requisitos do artigo 28A do CPP para a proposta do ANPP, isso tem sido feito mesmo. Porque, assim, existia um mito de que depois da sentença não seria mais possível, né? E aí, de acordo com os novos entendimentos dos tribunais superiores, a gente vai adequando ali as teses, Isso. né? E está dando certo. Um já deu, pelo menos. Isso. Será que tem muito passarinho lá em Lusiânia, Bato? Será que tem muito passarinho lá em Lusiânia? Pois é, né? A gente brinca muito aqui, principalmente nos TCOs, a gente brinca na questão quando tem TCO de passarinho, né? De passarinho. E às vezes as pessoas também acham que isso não vai dar em nada, né? E às vezes, a hora que elas chegam lá para ver que vão ser denunciadas, elas preferem fazer o acordo do que ser denunciada, né? Por conta de estar com um passarinho na gaiola, né? A gente brinca muito aqui. Eu não atuo muito frequentemente no juizado especial criminal, né? Já atuei há algum tempo, mas eu acho importante que
que exista uma sensação de que aquilo que ele fizer e que se considere crime terá uma resposta, né, proporcional à sua ação, mas que não fique impune, porque às vezes a impunidade normaliza a prática de crimes, né? Falar, mas todo mundo está fazendo, né? Eu também vou fazer. Infelizmente, não sei se isso é cultural, do ser humano ou do brasileiro. Aí acaba sendo uma regra, né? Que muitas vezes fala assim, as pessoas cometem crimes, às vezes crimes bestas, né? Igual do passarinho, uma injúria, elas acham que não vão dar nada, elas acham que pode sair xingando, que elas podem dirigir sem ter... ser habilitada. Elas fazer o acham transporte muita gente ali, que né? não vai acontecer nada. A famosa lotação, né? Que tem muita região ali, né? Que é bem... Por isso que eu acho importante que o direito penal tenha uma resposta proporcional a cada conduta, porque a sensação de impunidade, ela gera a prática de outros crimes. Então, é a norma penal como prevenção da prática de outros crimes. Isso é uma questão, muitas vezes, cultural, né, para ser modificada, ou a pessoa começa a perceber que outras pessoas que estão agindo da mesma forma estão recebendo uma reprimenda por isso, e aí fica um pouco o receio, não quero ser punido também, né? E muitas vezes pode ser uma ponta ali, né? Igual a gente fala, de repente a pessoa tem ali um passarinho, mas dentro essa questão sequencial ali, lá na frente tem lá as pessoas que muitas vezes, né, que aprenderam né, as aves, né, fizeram o tráfico, né, toda aquela contextualização, igual a gente fala, né, eu lembro, convivia muito na minha época de criança, a questão da contravenção penal do jogo do bicho. Então, as pessoas achavam ali em Garapava, que é vizinha ali, a divisa com Uberaba, né, interior de São Paulo, as pessoas achavam algo normal, né? Então, assim, mas e por trás de tudo isso, a gente sabia que agora, né, a gente sabe que tem muitas questões, tem né? crimes mais graves. Bem né? mais graves aí envolvidos, né? É uma pontazinha, mas que lá para cima, né, dessa cadeia, tem bastante complexidade, né? Sim. E acaba que o pequeno crime, se começa a correr muito frouxo, ele leva aos grandes, né? O grande começa a partir do pequeno, né? Exatamente. Eu vejo isso muito na prática dos crimes de receptação. Se você pensar, o crime do artigo 180 caput do Código Penal tem uma pena pequena, cabível a ANPP ou outros benefícios despenalizadores, mas ele fomenta a prática de crimes de furto, roubo em geral, porque a pessoa sabe que vai roubar um carro, furtar um carro e vai ter quem vai comprá-lo sem as cautelas necessárias de saber se o carro tem o documento... A procedência, lista, sabe? Tem lá um contrato de compra e venda para indicar de quem comprou, para fazer essa busca de quem estava com o veículo na origem. Então, existem crimes que... É preciso dar uma resposta para que isso não fomente a prática de outros crimes. E nos crimes patrimoniais, o crime de receptação tem esse viés, que ele fomenta a prática de outros crimes patrimoniais. Eu penso também sobre isso, doutora, o crime de porte ilegal de arma de fogo. Sim. É uma linha tênue para um homicídio. É uma linha tênue para um roubo. Sim. Muito. E são crimes graves. De repente, uma oportunidade, né? Sim, exatamente. E, teoricamente, é o que a gente está debatendo aqui. São crimes pequenos, né? A receptação, e não pode falar que é uma coisa. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não, isso é coisa boba, né? O porte de arma ilegal também, mesma coisa boba. Mas a partir desses crimes, por exemplo, a pessoa que cometeu o crime de receptação, como é que chegou? Quando é uma coisa grande, né? Às vezes a gente está falando de celular, mas às vezes tem objetos caros. E como é que foi feito, né? Esse roubo, né? Às vezes foi até através de um latrocínio também, né? Exato. E pode ser uma organização criminosa. Sim. Não está responsável ali pela questão da receptação, mas existe talvez ali uma cadeia de pessoas trabalhando com crimes mais graves, como o roubo e etc. Enfim, recentemente teve, né, uma situação, né? Sequestros. Que tem até um canal de venda de joias, né? Não sei se foi isso em Minas, alguma coisa assim. E teve essa situação, né? Que dentro dessa cadeia, né? Estava se bifurcando justamente por esses furtos e roubos, né? Dessas joias e sendo vendido em um canal de comunicação. Né? Você vê o tanto...
tanto que a complexidade da situação, né? Aí as pessoas começaram a observar a venda, né? A alienação de uma joia, né? Falaram, mas aquela joia parece muito com aquela joia de família que estavam... E começaram aí as investigações, que foi em São Paulo, né? Mas tinham bifurcações em Minas, tinha coisa bem complexa. Não sei se a senhora tomou conhecimento dessa informação, de né? forma superficial, sim. Então, nesses crimes de receptação, ele realmente só é cabível o acordo de não persecução penal quando se vê que é um fato isolado na vida daquela pessoa, ele não se envolveu em outros crimes, ele fica 5 anos sem poder ser contemplado com um novo acordo, para ficar ali naquele período de prova, buscando se existem outros elementos sobre essa organização criminosa por trás ou repartição de tarefas com outros integrantes que praticam crimes. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso em cada um desses processos, sejam os mais simples, sejam os mais complexos. É o que a senhora deve pensar assim, isso aqui só levar vantagem, né? Você viu que uma coisa custava 5 mil, você comprou por 1.000, você queria... O crime de estelionato ou de receptação, ele lida com uma certa ganância da vítima, né? Que quer se aproveitar, talvez, de uma situação mais facilitada, sem levar em conta que isso pode fomentar a prática de outros crimes, né? Em especial no de receptação, que é vítima e autora, né? Ou de estelionato, isso acontece. Eu tenho lidado muito com o furto de cabos telefônicos e de energia elétrica, né? Às vezes são 10 metros de cabo. Aí você pensa assim, não, isso aqui é aplicável ao princípio da insignificância. Mas foi um bairro inteiro que ficou sem internet. Foi um bairro inteiro que ficou sem luz. Né? A repercussão social do delito é muito grande. Então, de cobre, não né? é apenas o valor material do que foi subtraído, né? É o impacto que aquilo leva coletivamente para as pessoas que ficam sem a energia elétrica, sem o cabo da internet para os seus trabalhos. E tem o ferro velho que está comprando. Sim. Esse fio de cobre aí, então, tá no... Sim. É complexo. E aqui, eu voto até um pouco como advogado do diabo, né? No crime de receptação, às vezes tem hora que eu fico irritado quando eu vejo certas situações, porque a pessoa sabe que o bem vale 5 mil. Sim. Ela comprou por 500, não é possível que ela não está sabendo ali que aquilo ali não tem alguma coisa errada naquilo ali, né? Todos sabem. Exatamente. É o famoso jeitinho brasileiro, né? É aquela questão cultural, você né? enfrentar determinadas mudanças que queremos que se opere no meio social, vai um tempo, porque às vezes todo mundo está fazendo o que é errado porque está todo mundo fazendo. Então, às vezes o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mesmo que alguém vai falar assim, não, mas você é bobo, olha lá, fulano está vendendo um negócio tão barato, por que você não compra? Só você que não vai comprar? Só você que não vai comprar? É quase uma ficção. Não é uma ficção. Muito difícil, todo mundo sabe. Difícil. Mas, doutora Janaína, o nosso prazo aqui já está se encerrando. A pena. Foi uma honra receber a senhora aqui. Até pelo carinho que a gente tem, né? Pela minha conterrânea de Lusiânia. Não, de Uberaba. Meio Uberaba, a briga, né? Meio Belo Horizonte, né? Lusiânia. Eu não sei se a senhora já tem título de mineiro, então... Mas ela Eu não sei se a senhora já tem título de cidadão lusianiense, né? Ainda não. Olha só aí. Então, vai um recado para a Câmara de Lusiânia, né? Está na hora de dar um título de cidadão lusiano para a doutora Janaína. Vamos ver se a Edna, né? Nossas alunas lá, a Edna, o Marcos, né? Já Tem o Leozinho, né? Que estão 3 alunos do curso de Direito. Vamos ver se é algum merecido, porque é uma promotora de justiça que veste a camisa da veste cidade. A camisa e, para mim, eu não vejo a doutora Janaína como uma pessoa que é de Minas. Eu vejo ela como uma goiana de Lusiânia, né? Me sinto muito pertencente a essas terras de Lusiânia mesmo. E tem alguma mensagem que a senhora quer passar para os acadêmicos, para a população em geral? Fica a sua vontade. Então, não pensei o que eu poderia falar a respeito, mas aqui me veio a importância de nos percebermos todos interconectados, né? Interdependentes de alguma forma. E o Ministério Público, que é
a camisa que eu visto, né, se coloca à disposição, quer seja para conhecer a comunidade, participar ativamente, contribuir de que forma for, de se colocar nessa postura de abertura, Sim. né, e de curiosidade, mas para que as pessoas se sintam mesmo contempladas e que possam ser acolhidas e atendidas. E eu realmente me sinto muito pertencente à Lusiânia, quer seja por esse tempo que estou lá, as raízes que construí ali. E eu desejo que quem for, né, se essa mensagem for também aos acadêmicos do direito, que possam buscar essa voz interior, né? Qual é a vocação? A gente sabe que muitas vezes são estudantes jovens que estão também à procura do que seguir, né? Do que lhe faz sentido, mas que, em sendo carreiras jurídicas como o Ministério Público ou outras, que possam, cada um, onde estiver, fazer o seu melhor. Que esse é o que eu digo até aos meus filhos, que se movam por esse senso de justiça, de ética, de amor ao próximo, de fazer o seu melhor onde estiver, né? Então, seria essa a minha mensagem. Eu agradeço muito honroso o convite estar aqui, né? Nós que Conversando agradecemos. com pessoas que são tão referência em Lusiânia e região. Então, fica aqui o meu Nós é que agradecimento. Agradecemos demais. Muito obrigado, doutora Janaína. Prontinho. Aí, eu esqueci até de tomar água.